para todos, gravando um novo vídeo para o meu canal, Realidade do Espírito. Meu nome é Jocir Sartor e trazendo um novo tema aqui para vocês comentar, que eu achei interessante. Essa semana saiu uma matéria que eu vi em alguns lugares no Instagram, no X, que fala sobre um aspecto sutil da vida material, né? E que há muitos anos, eu diria até mais de 100 anos atrás, já existiam autores que falavam sobre esse aspecto sutil que existe na matéria e que foi denominado de duplo etérico por uns, outros chamavam de corpo etérico, como na teosofia. Duplo etérico foi uma expressão também da teosofia, mas também no espiritismo, e se referindo à emanação, e alguns também chamavam de aura, corpo áurico, emanação áurica. Eu não sei se vocês já ouviram falar das fotos Kirlian, desenvolvidas por um cientista russo. Ele tirava fotos dos dedos da pessoa numa pequena câmera, câmera fotográfica com filme ainda, filme de película, né? Aqueles filmes antigos. E até início dos anos 90 ainda era usado esse sistema, e como o dedo da pessoa ficava dentro de uma pequena câmera escura ligada à máquina fotográfica, era tirada a foto, e nessa emanação, com uma placa estimulada por energia de baixa tensão, saía as emanações desse duplo etérico, desse corpo etérico. Na verdade é um duplo etérico. E por que duplo etérico? Porque ele está envolvendo o corpo físico, ele envolve tudo que existe aqui no plano material, porque é um campo de energia formado por elétrons e por fótons. Então, na verdade, não é bem a aura que era fotografada com essas fotos Kirlian, mas sim esse duplo etérico. E através das cores que saíam dos dedos da pessoa, era possível diagnosticar se existiam doenças graves ou não. Era um sistema bem interessante, bem confiável, e uma coisa bem assim avançada para a época, porque detectar um campo de energia sutil não é uma coisa muito fácil. E esse duplo etérico, na verdade, ele é a conexão que existe entre o corpo astral, que é o corpo sutil mais denso que todos têm, com o corpo físico. No caso dos animais, a mesma coisa, e no caso das plantas e minerais e até objetos inanimados, que nem uma chave, uma moeda, tudo tem um duplo etérico, porque essa emanação dupla diz respeito, como eu disse, ao campo eletromagnético dos objetos. Só que no caso de seres vivos, essa emanação ela é dinâmica, ela não é estática, né? Então, se tirarmos uma foto Kirlian de uma moeda, vai aparecer um campo estático ao redor dessa moeda, um brilho um tanto apagado ao redor dessa moeda, de uma chave, o que for de objeto inanimado. Mas se for tirada uma foto ou ser identificado essa emanação de um corpo orgânico, que nem uma planta, um animal, um ser humano, então a gente observa várias emanações, várias ramificações com cores diferentes, inclusive, e que ficam oscilando, né? E aí eu achei muito interessante que saiu uma matéria, como tinha comentado com vocês antes, no X, e que diz assim: cientistas descobriram que todos os seres vivos emitem um brilho tênue e fantasmagórico. Usando detectores supersensíveis, pesquisadores liderados por Daniel Oblak, da Universidade de Calgary,
conseguiram observar esse brilho emanado de camundongos vivos. A luz desapareceu rapidamente após a morte dos animais, demonstrando que está ligada à própria vida. A mesma luz tênue também foi observada em folhas de plantas, comprovando que se trata de um fenômeno natural real. Os cientistas acreditam que esse brilho provém da atividade celular normal, como a produção da energia pelas células, e que um dia poderá ser usado para verificar a saúde de plantas ou sementes sem contato físico. A referência é desse Daniel O'Black, da Universidade de Calgary, desse ano, 2025. Então vocês veem que interessante que uma informação que foi passada em mais de 100 anos atrás, porque isso aí já, se for ver, até mais antigo ainda, se a gente for considerar o conhecimento dos antigos chineses, com a medicina tradicional chinesa, que eles chamavam de energia Qi. Os hindus chamavam de prana. E, enfim, são várias escolas, várias correntes de conhecimento sobre a espiritualidade no geral, que falam sobre toda essa energia que existe nos seres vivos. E o ser vivo diz ali com um camundongo que morre, que após ser morto, que essa luz desaparece. Claro, porque esse duplo etérico, ele faz uma conexão, como eu tinha comentado antes, com o corpo sutil do ser com o corpo físico. Claro, nos animais não existe ainda um espírito individualizado, eles estão ainda em evolução, então é chamado de alma-grupo, mas essa alma-grupo é que anima o corpo físico de vários animais, de vários núcleos de animais, e ela muda conforme o nível de evolução de cada ser, de cada animal, até haver uma individualização e passar por um novo nível de evolução. Então, esse duplo etérico, esse corpo etérico, inclusive, ele pode ser observado se uma pessoa ficar de costas para uma parede clara, de cor clara, principalmente se for um branco, e a outra pessoa ficar olhando fixamente para essa pessoa, pode até piscar, claro, mas ela fica olhando fixamente. Por alguns instantes ela vai observar um contorno ao redor de toda a pessoa, um contorno que fica mais ou menos 2 ou 3 dedos de distância do corpo físico, e vai se observar esse contorno. Esse contorno é esse duplo etérico que é mencionado nessa matéria. E saiu assim como uma grande novidade, saiu como uma revelação de conhecimento. Mas, quando a gente for observar que, como eu disse antes, que existe esse conhecimento já divulgado, principalmente lá pelo Allan Kardec, em 1800 e pouco, quando ele escreveu os 5 livros básicos do Espiritismo, mas também pela Helena Blavatsky, pelos que seguiram o trabalho da Helena Blavatsky com a teosofia, também é mencionado a existência desse duplo etérico, e aí os teosóficos chamavam mais de corpo etérico. Mas é errado chamar de corpo etérico porque essa camada de energia ela não tem uma vida própria, não é um corpo pensante como os corpos sutis que a gente tem, o corpo astral, o corpo mental superior e o inferior, que os espíritas chamam de perispírito, né? Esse corpo etérico ou duplo etérico, na realidade, ele é só uma camada de conexão entre os corpos sutis e o corpo físico. Sem essa camada seria impossível existir o reencarne, existir a manifestação dos campos sutis num corpo físico, num nível mais denso, né? Então vocês veem que existe toda uma interconexão muito grande entre aquilo que é sutil e aquilo que é material. E na verdade, por quê? Porque o que é sutil é a matriz do material. O que é sutil existe antes do material. Então,
para muitos que estão encarnados, pensam que a matéria é tudo, que a matéria é o que existe, que não existe nada além da matéria. Mas pesquisas como essa que eu li, que eu mencionei para vocês, do Daniel Black, da Universidade de Calgary, está chegando num nível mais científico, quem diria, né? A ciência, a nível universitário, a nível científico, comprovando uma velha constatação, e que também comprova que tudo aquilo que foi mencionado uma vez por esses autores lá da época de 1800 e pouco, vem a comprovar que tudo isso existiu, e depois tudo que veio na obra do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, outros espíritos também que ditaram o conhecimento através do Chico Xavier, através do Divaldo Franco, entre outros médiuns, e aquilo que os teosofistas como Annie Besant, a própria Helena Blavatsky, o Charles Leadbeater, entre outros, trouxeram para a humanidade, escreveram como bem avançado, né, trazendo um conhecimento bem avançado dessa realidade. Inclusive isso fez muita gente, que nem diz a expressão ali, fantasmagórico, né, fez muita gente pensar que no momento que se visse uma luz, um brilho se deslocando de um lado para outro, até hoje as pessoas pensam que são fantasmas, né? E na verdade são essas camadas de energias que existem e que contornam e que fazem parte dos corpos sutis, e que por N motivos essas camadas se manifestam, e se tiver algum equipamento mais sensível aqui no plano físico, como pelo jeito eles estão criando, que nem as fotos Kirlian lá na década de 70, foi criado por esse cientista Kirlian. Então tudo isso é possível ser detectado, e comprovando a realidade que existe de uma vida extrafísica, né? De uma vida que vai além do corpo físico, da existência de todo um conhecimento que só quem lê, quem estuda, principalmente quem estuda, né? Quem quer se aprofundar nesse lado, vai saber que tudo isso existe. E diante disso, já vou adiantando para vocês, se alguém se interessar, estou pretendendo em fevereiro agora de 2026 iniciar um grupo de estudo. Já coordeno um grupo de estudo que já existe há alguns anos, e estou pensando em dar uma oportunidade para quem quiser se aprofundar mais no estudo da espiritualidade, assuntos como esse, que explicam muitas coisas que acontecem na vida material, que explicam o que somos e para onde vamos, né? Da onde viemos, aquelas velhas questões que as pessoas levantam. E aí, então, se alguém tiver interesse, pode me mandar uma mensagem ali nos comentários. Pode mandar pelo Messenger, né? Ou pelo próprio YouTube ali, dizendo que está interessado. Daí eu posso tomar nota dos dados e a gente entra em contato. E se caso sair realmente esse grupo novo de estudos, aí eu trago os detalhes para as pessoas que tiverem interesse. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, no último vídeo desse ano de 2025. Vamos seguir em frente, trazendo novos conhecimentos, pesquisando novas coisas que nem essa, que vão reforçando aquilo que já se sabia, mas agora com uma ótica da ciência, né, visto pelos olhos da ciência, trazendo essa realidade espiritual, esse conhecimento espiritual para o plano físico, para o nível físico, aquilo que as pessoas tanto questionam e muitas vezes até duvidam se existe realmente, se é assim, mas quem estuda
quem se aprofunda, quem se dedica a pesquisar sobre tudo isso, sabe que tudo isso é uma realidade, faz parte de uma grande realidade, de uma grande ciência e faz parte da verdadeira vida, que é a vida sutil, que é a vida espiritual, e que a vida aqui no plano material é passageira, é uma pequena manifestação da vida espiritual, limitada por um corpo físico, limitada por instrumentação física, por sentidos físicos que não percebem esse todo. Então é isso, queria trazer para vocês hoje. Até o próximo vídeo, onde estarei falando sobre algum outro assunto, já no ano que vem, em janeiro provavelmente. Então até mais, vamos nos falando.